Olá, queridos, feliz em estar com vocês mais uma vez. Eu quero ler um texto especial, na verdade duas frases, expressões no texto de Romanos 8. Eu convido você depois com o tempo, ler Romanos 8, do verso 18 até o 25, uma porção muito bonita. Mas aqui tem duas expressões muito curiosas, preste atenção. No verso 19, a gente tem: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ardente expectativa. Depois, no verso 25, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Perceba essas duas expressões: ardente expectativa e paciência. Você vai perceber nos escritos do apóstolo Paulo diversas contradições. São aparentes contradições. São diversos contrastes com aparentes contradições. Existem outros exemplos claros. Por exemplo, você vê Romanos 7, verso 4, diz que morremos para a lei. Mas já no verso 12 do mesmo capítulo 7, diz que a lei é santa, é justa e boa. Você percebe, por exemplo, em Romanos 2, verso 25 até o 29, diz que Paulo está quase desmerecendo os judeus. Mas depois, em Romanos 3, 1 e 2, você vai perceber que ele vai mostrar as vantagens de ser um judeu. Cada uma dessas aparentes contradições, é importante a gente dizer, tem uma explicação muito clara e muito profunda. É por isso que a gente deve sempre buscar a palavra de Deus, estudar ela do começo ao fim, comparar um pouco aqui e um pouco ali. E essa Bíblia, essa Escritura está para nós, para que possamos entendê-la, absorvê-la e obedecer todas as palavras dessa lei. E justamente nessa passagem de Romanos 8, tem essas duas expressões. Essas duas expressões, que é a ardente expectativa e esperar com paciência. Mas elas, preste atenção, não se excluem, elas na verdade se complementam no tocante à nossa postura como cristão, em como esperar a volta de Jesus, os eventos finais. É como se dissesse o seguinte, sobre a maneira correta de esperar a redenção e os eventos finais: você não deve esperar com tanta paciência que acabe perdendo a expectativa, olha que curioso, mas também não pode esperar com tanta expectativa que acabe perdendo a paciência. O desafio do cristão é achar esse equilíbrio, é trabalhar com a paciência e com um padrão muito forte, expectante, uma ardente expectativa, trabalhar com esse equilíbrio. E os desequilíbrios nesse assunto trará alguns tipos de sofrimento. Quero trazer dois aqui. Quero propor aqui uma expectativa impaciente. Pessoas que têm uma ênfase exagerada na expectativa, sem paciência para esperar as promessas, querem experimentar o aqui, o agora, aquilo que não está disponível. Pessoas que pregam, por exemplo, que já podemos ter vitória total sobre o pecado. Você já ouviu algum tipo de pregação nesse sentido? Que antes da volta de Jesus, uma geração sem pecado se levantará nos últimos dias? Queridos, cuidado com isso. Cuidado. Nós estamos falando aqui de um desvirtuamento, de uma aberração teológica. Pessoas que têm uma alta expectativa, mas pouca paciência para aguardar as promessas, se colocam em posições, por exemplo, de perfeccionismo, de legalismo, de hipocrisia. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo e nele não está a verdade. É muito importante que a gente entenda que haverá um momento muito especial em que Jesus dirá assim, está tudo terminado. Mas quando ele disser isso, você vai estar na frente de uma porta cheia de pérolas. Na verdade, uma porta de uma pérola só. Há um texto no livro Grande Conflito, página 646, que diz assim, Jesus abre amplamente os portais de pérolas e as nações que o observam a verdade entram. Então, aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música é ouvida dizer: vosso conflito está terminado. Eu quero muito ouvir isso. Eu quero muito ouvir de Jesus: teu conflito terminou, está sossegado, está em paz, mas ainda não. Então a gente tem que trabalhar esse equilíbrio com uma forte expectativa, mas com paciência. E se a gente tiver muita expectativa e pouca paciência, a gente vai entrar
em um padrão muito perigoso. Também acontece com aqueles que buscam vídeos, sabe, especulativos, pegam na internet um vídeo e fica postando e fala, pastor, o que é isso? Irmão, olha isso. Então, pessoas têm alta expectativa sobre o momento em que acontecerá os últimos eventos na Terra, e essas pessoas acabam entrando num padrão complicado, perigoso, de sensacionalismo, de teorias da conspiração. Muitas vezes entram nas famosas fake news. Queridos, tenham paciência. Os eventos finais vão acontecer? Vão acontecer. Todos eles vão acontecer? Vão. Mas o foco desse momento não são os próprios eventos. O foco dos eventos finais é o Cristo. É o Cristo que está breve para vir. Então, reserve o seu tempo, a sua energia, o seu gás, o seu ímpeto, a sua alta expectativa para pregar o Cristo que breve virá. As competências do Evangelho, é nisso que a gente tem que ocupar o nosso coração. Paciência, gente. Você que tem muita expectativa, eu quero te dizer o seguinte, paciência, tudo acontecerá no momento certo, tá bom? Tem uma outra aberração e um outro desequilíbrio aí desses dois elementos, que se o primeiro foi a expectativa impaciente, o segundo, obviamente, seria o inverso, né? É a paciência irresponsável. A paciência irresponsável. É aqueles que têm uma ênfase exagerada na paciência e começam a perder um pouco essa expectativa, que também tem o seu valor. É muito importante. Tá? As pessoas que têm muita paciência e pouquíssima expectativa da volta de Jesus, dos eventos finais, começam a entrar num processo perigoso de letargia espiritual, né? De frieza, de apatia espiritual. Eu lembro daquela história dos dois servos. Lucas, eu anotei aqui Lucas 12, depois você pode conferir, verso 43 a verso 46, dois servos, né? Um estava se preparando para a volta do seu senhor e o outro estava totalmente alienado, despreparado. É dito que ele sabia que o Senhor viria, acreditava que o Senhor dele voltaria, mas ele achava em seu coração, o meu Senhor tarda a vir. E quando o Senhor volta, encontra ele totalmente despreparado. Sabe, às vezes eu e você, a gente tem esse perigo, né? São poucos as pessoas que têm aquele outro padrão de sensacionalista, de fake news e tal. É um grupo menor, mas o maior grupo na igreja é aqueles que têm uma paciência irresponsável. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Sabe, você e eu, a gente crê na volta de Jesus. Tudo certo. Você canta sobre isso. Você participa de uma igreja que prega sobre isso. Será que a gente não está tão paciente assim que a gente perdeu a expectativa? E o problema de tudo, dessa segunda postura, é que essa segunda postura acontece no nosso coração. Você não precisa sair declarando, olha, eu não creio mais na volta de Jesus. Não, mas na verdade é algo interno. A tua paciência, ela começa a ficar tão grande que a tua expectativa vai minguando, vai morrendo. E é um grande desafio do cristão no tocante à volta de Jesus, os eventos finais, é encontrar esse equilíbrio, o equilíbrio da paciência com o equilíbrio da expectativa, é ter uma ardente expectativa e esperar com paciência. O exemplo disso, um exemplo legal para a gente seguir, é o exemplo do discípulo João, do apóstolo João, do escritor João, tá? Discípulo amado. Eu acho que é bem interessante. Ele dedica, investe toda a sua vida nessa crença, trabalha ardentemente, incansavelmente pela causa, pela pregação do evangelho, a sua vida toda, ele não para, ele já cansado, ele vai preso lá, exilado para Patmos, a ilha de Patmos, na Grécia, mas ainda assim ele trabalha, se coloca à disposição do seu Senhor, usa todas as energias que tem para a pregação do Evangelho, para sistematização, mesmo sozinho lá, do que ele ouve e do que ele vê. E aí, Apocalipse 22, o verso 20, ele ouve um negócio muito interessante, ele ouve Deus dizendo assim, certamente venho sem demora. E a resposta de João, qual é a resposta de João? A resposta dele é, amém, amém, ora vem Senhor Jesus. Eu estou cansado aqui, tenho trabalhado bastante, mas já que o Senhor vem, então vem Senhor Jesus, eu recebo,
sabe? É esperar com paciência, é trabalhar a vida toda, trabalhar ardentemente, incansavelmente, sistematicamente, mas ainda assim nutrir aquela expectativa gostosa, sabe? Gostosa de que Jesus virá. E quem conhece Jesus intimamente e trabalha intensamente por sua causa, tá pouco preocupado com a data. Porque se Jesus vier hoje, amém, vem Senhor Jesus. E se vier amanhã, amém, vem Senhor Jesus. Vem, estamos te aguardando. Na verdade, o que é importante é que Ele venha. É que Ele venha. E eu oro para que você trabalhe, se esmere, estude, para que você desenvolva um equilíbrio entre a ardente expectativa da volta do nosso Mestre e a paciência de aguardar as suas promessas, de esperar cada item, cada evento no seu tempo, certo? E você não se frustre, também você não seja afoito de espalhar fake news. A gente não espalha notícias mentirosas, a gente espalha notícias verdadeiras de um Deus que breve virá. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai de amor, eu te agradeço muito pelas maravilhosas promessas que o Senhor nos tem dado. E assim como Paulo escreveu, a gente quer complementar os dois elementos em nossa vida, não excluir um ou outro, não escolher somente um, mas desenvolver um padrão de ardente expectativa da sua volta, mas esperar com paciência todos os itens, os eventos que vão acontecendo no seu tempo. Sabemos que o Senhor controla o tempo, sabemos que tudo está nas tuas mãos, no teu controle, e entregamos a nossa vida em tuas mãos com a certeza de que o Senhor é o maior interessado em nos fazer feliz. Cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.